Amados irmãos, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui para dar início à nossa reunião do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Reunião esta que acontece há mais de 50 anos e nós queremos primeiramente agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, mesmo que de forma virtual. Mas, mesmo assim, estamos tendo a oportunidade de levar a palavra de Jesus, à luz da doutrina espírita, a todos aqueles que têm a necessidade deste entendimento. Todos nós temos necessidade, deste entendimento. Mas nesse momento tão difícil de pandemia, que nós temos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, isso é motivo de agradecer a Jesus por esta oportunidade. E esperamos que muito em breve estejamos de volta às nossas reuniões presenciais na nossa casa, que nós estamos sentindo muita falta, saudade de todos os irmãos, mas nós sabemos que neste momento não é possível. E para dar início à nossa reunião, primeiramente nós vamos contar com a música, com o nosso irmão Erlon, que fará a música para ambientar a nossa reunião. É com você, Erlon. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor,
Eu sei que tu me amas. Muito obrigado, nosso irmão Erlon, pela belíssima música. E agora, para dar início à nossa reunião, nós vamos contar com a colaboração do nosso irmão Giovânio para fazer a prece inicial da nossa reunião. Com você, Giovânio. Caríssimos irmãos, amigos, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para realizar mais uma atividade nessa segunda-feira, aqui no Centro Espírita Eurípides de Barçanufo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao nosso mestre amigo, aos benfeitores amigos e ao nosso anjo da guarda. Deus de infinita misericórdia e sabedoria, nós te agradecemos por tudo quanto tem nos proporcionado. Agradecemos pela dádiva da vida, pela oportunidade da existência e pela graça de poder estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Jesus, doce e amado Mestre, nós louvamos o teu santo nome, pois sabemos que és o caminho, és a verdade pela qual devemos seguir. Permita, Jesus, que os benfeitores espirituais possam aproximar-se de nós, nos auxiliando, nos ajudando nas tarefas desta noite. Bons Espíritos, tarefeiros do bem, nós lhes agradecemos por tudo quanto tem proporcionado para nós e por toda a humanidade. E a nosso anjo da guarda, nós agradecemos pelo incansável trabalho junto a cada um de nós, nos intuindo, nos auxiliando, para que possamos fazer as escolhas sábias em nossas vidas. Jesus, doce e amado Mestre, como eternos pedintes que somos, nós te pedimos que nos envolva com muita luz, amor, paz e harmonia, abençoando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família e todos que compartilham conosco da experiência da vida, encarnados e desencarnados, amigos ou supostos desafetos. Jesus, doce e amado Mestre, que possamos nesta noite, em sintonia com a espiritualidade maior, assimilar os ensinos de Jesus que serão ministrados através da palestrante da noite e que possamos colocar em prática esses ensinamentos no dia a dia das nossas vidas, com nossos familiares e com todos que relacionamos, encarnados e desencarnados. E em nome de Jesus, em nome de Deus, dos benfeitores amigos, da equipe de Eurípides Barçanufo, damos por iniciado mais uma reunião da noite de hoje, em nome de Jesus, e que assim seja. Obrigado, Giovânio. E agora, meus irmãos, mais uma vez, nós contamos com a colaboração da nossa irmã Flávia, que todas as vezes que nós convidamos, ela está pronta a nos ajudar, e é com muita alegria que nós convidamos a nossa irmã Flávia para estar nos trazendo uma mensagem que cala fundo nos nossos corações. É com você, Flávia. Olá, uma alegria imensa estar aqui, depois de receber um convite tão carinhoso para falar de um tema que eu gosto muito, falar sobre fraternidade. Essa palavra por si só, ela é acolhedora. Se nós olharmos o dicionário, fraternidade significa irmandade. Até na língua italiana, o irmão é chamado de fratello. Então, o que a gente busca nesta mensagem de fraternidade é exatamente isso. É trazermos esse espírito de verdadeira irmandade. Eu acho muito interessante que quando nós fazemos a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Quando nós falamos Pai Nosso, nós colocamos toda a humanidade como irmãos. A questão é nós realmente colocarmos isso em prática, porque no nosso dia a dia, esse sentimento de fraternidade, ele nem sempre é repartido com todos. Muitas vezes nós temos esse sentimento com aquelas pessoas que nós temos mais afinidade,
com aquelas pessoas com quem a nossa convivência é harmoniosa. E o nosso maior desafio é estender esse sentimento de fraternidade com qualquer pessoa, com quem quer que a gente conviva. Há muitos anos atrás foi feita uma pesquisa, eu não me recordo, foi uma universidade americana, mas eu não me recordo se foi mestrado ou doutorado. Eu sei que foi feita uma pesquisa que durou muitos anos, e o objetivo dessa pesquisa era descobrir quais os profissionais que se sentiam mais felizes, mais realizados. E como já tem muito tempo, eu não saberia dizer quais foram essas profissões. Mas uma coisa que eu nunca esqueci foi que o resultado obtido depois de entrevistar muitos profissionais é que as profissões que mais realizavam, onde os profissionais mais se sentiam realmente felizes com a escolha que eles fizeram da vida profissional, foram aquelas profissões que faziam a diferença na vida de outras pessoas. São as profissões que fazem outras pessoas serem mais felizes. É interessante isso. Então, quando a gente faz o bem, quando a gente consegue, através da nossa profissão ou de qualquer ato, não apenas profissional, mas que a gente desperta no outro o sorriso, a alegria, a gratidão, isso faz com que a gente se sinta realizado. E isso é fraternidade. Todas as vezes que nós nos preocupamos com o nosso próximo, que nós nos preocupamos em fazer o outro feliz, nós estamos sendo fraternos. Nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia, não só no nosso país, mas em todo o planeta. E eu me recordo de um diálogo que eu tive com um grande amigo. Ele é um trabalhador da doutrina espírita e ele faz um trabalho magnífico. Ele e um grupo de trabalhadores, eles vão mensalmente no aterro sanitário de Aparecida de Goiânia, onde tem famílias muito pobres. E eles vão lá para levar alimentos, para levar palavras de consolo. E ele comentou comigo que depois da pandemia eles tinham cerca de 500 famílias que eles atendiam, mas que em questão de um mês já tinham mais de 100 famílias já haviam sido somadas àqueles 500 que eles ali acolhiam. E ele falando do trabalho, do atendimento para famílias que são realmente muito pobres, me marcou muito quando ele disse que foi levar um alimento, já estava na última casa e sobraram apenas 2 caixinhas de leite. E ele falou que o coração dele ficou muito apertado, porque quando ele chegou para entregar as 2 caixinhas de leite, quem atendeu foi uma senhora, que era a avó, e estava com 4 netinhos. E assim, muitas das casas lá não tem nem... em tapume, é muita pobreza mesmo. E ele disse que na hora que ele entregou as 2 caixinhas de leite para aquela avó, assim, com o coração apertado, porque ele viu que a necessidade era muita, que era importante dar mais, mas eles já haviam distribuído tudo que tinha sido arrecadado, e que ele viu daquela senhora um sorrisão quando ela falou assim para ele: meu filho, essas 2 caixinhas vão virar 4, porque eu coloco água e rende mais. Então, quando nós escutamos relatos como este, tão recente, a gente precisa realmente despertar para os nossos compromissos aqui na Terra, para a necessidade de sermos mais benevolentes, de sermos mais fraternos, de enxergarmos a dor do outro, porque muitas vezes nós estamos dentro dos nossos lares, com a nossa família reunida, com saúde, e nós esquecemos que
nós temos um compromisso maior também com toda a humanidade. E nós não podemos ficar apenas dentro de uma redoma, dentro apenas da nossa realidade. É preciso que a gente enxergue a dor do outro. É preciso que a gente ou auxilie materialmente, se nós pudermos, ou possamos auxiliar moralmente, com palavras de amor, de consolo, de alegria, porque em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando, nós sabemos que muitas pessoas estão angustiadas, estão deprimidas, o medo tem batido na porta de muita gente, e nós temos essa doutrina espírita que é consoladora. Qual a melhor maneira de ajudar? Se essa pessoa está tão desesperada, levemos até ela palavras de consolo. Ah, Flávia, mas aí é difícil, porque até eu não sei o que fazer, então vamos estudar. A doutrina espírita nos mostra caminhos maravilhosos, nos mostra a necessidade de fortalecermos a nossa fé, a certeza de que Deus nos ampara o tempo todo, nada acontece por acaso. A minha avó já dizia isso. A minha avó, eu cresci com a minha avó falando, não cai uma folha de uma árvore que não seja com a permissão do alto. E é dessa forma. Nós conhecemos a lei de causa e efeito, a pluralidade das existências, a necessidade de aprendizado, de aprimoramento. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos desmotivados, preocupados, porque até para fazer a caridade nós não temos condições de sair de casa, não podemos ir às vezes ajudar numa distribuição de sopa, numa costura. Mas quando a gente quer, quando esse espírito fraterno fala mais forte, a gente ajuda de diversas formas. Tem uma passagem na vida do Chico Xavier que eu acho muito bonitinha. O Chico foi visitar o irmão dele no hospital, lá em Uberaba. O irmão dele estava doente, ele foi até o hospital, entrou lá no leito de dor, fez oração. E depois ele estava saindo, estava indo embora. E Emmanuel chegou, sempre maravilhoso Emmanuel, que sempre fez os alertas necessários. Ele chegou para o Chico e falou assim, ó, Chico, você vai visitar apenas o seu irmão? Os outros que estão no hospital, nos leitos de dores, também não são seus irmãos? E o Chico, naquela hora, caiu a ficha, bem claramente daquilo que Emmanuel estava dizendo, e ele sempre muito obediente, muito disciplinado, dali ele foi nos outros leitos fazer as orações que eram necessárias. É preciso que a gente ajude, é preciso que a gente se esforce a fazer o bem. Mais uma vez, falando do nosso querido Chico Xavier, ele já estava muito velhinho, andando de cadeira de rodas. Ele chegou para Emmanuel e falou, Emmanuel, está na hora de eu ir embora, Emmanuel. Não tem sentido eu continuar aqui. Quando tantas pessoas, quando eu poderia estar ajudando tantas pessoas, eu já não estou conseguindo mais fazer o trabalho que eu desenvolvia. E Emmanuel falou para ele, Chico, enquanto você tiver condições de fazer uma prece para quem quer que seja, vá trabalhar. Que a gente aprenda com o nosso querido Emmanuel, porque as oportunidades de nós colocarmos em prática a fraternidade estão aí, batendo na nossa porta todos os dias. Nós vamos agora aprofundar um pouquinho mais para falar de fraternidade, porque nós vamos falar sobre o perdão. Sim, porque perdoar faz parte da fraternidade. O Evangelho já nos diz que o sacrifício que mais agrada a Deus é o sacrifício do perdão. Eu vou ler um trechinho aqui do que o Chico Xavier nos disse. No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver,
aconteça o que acontecer, Ele saberá administrar a sua vida. Isso foi o que o Chico, nosso querido Chico, disse. E realmente, o que o Chico fala está muito dentro do que está o Evangelho. O sacrifício que mais agrada a Deus é o sacrifício do perdão. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil perdoar? Nós, às vezes, somos espíritas que conhecemos o Evangelho, às vezes a gente conversa com alguém e ele fala assim, não, eu não tenho inimigos, eu não tenho raiva de ninguém, eu perdoo, mas eu prefiro não conviver. Então, muitas vezes a gente escuta isso, não, eu não tenho raiva de ninguém, não, eu até perdoo. Na verdade, às vezes a gente fala isso brincando, mas isso já é um primeiro passo para o perdão. O fato é que perdoar não é só questão de palavras. Se eu chegar para uma pessoa que eu não confio, que eu sei que eu não tenho afinidade, que é uma pessoa que pode me prejudicar, e eu falar, oi querida, eu estarei sendo hipócrita. Então, é uma questão de sentimento, não é uma questão só de palavras. Eu posso eu te perdoo, mas o coração não está apertado. Então, como é que nós vamos resolver isso? Porque o Evangelho fala de amai os vossos inimigos. Nós estamos falando aqui da fraternidade. E fraternidade, de forma mais profunda, envolve nós perdoarmos aquelas pessoas que nos ofenderam. Isso vai exigir de nós o quê? Muito sacrifício. E é o sacrifício que mais agrada a Deus. E como que nós vamos colocar em prática? Porque se não é questão só de palavras, se é questão de sentimento, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não confio? Então, o primeiro passo que nós temos que dar para amar os nossos inimigos é nós não falarmos mal dessa pessoa. E não é fácil, porque se tem uma coisa que a gente adora, é falar mal dessa pessoa. Mas se nós nos sacrificarmos para parar de falar mal dessa pessoa, nós já vamos dar o primeiro passo para o perdão. E isso vai exigir sacrifício de nós. Então é isso, é nós começarmos a não falar mal dessa pessoa, não ficarmos felizes quando as coisas estão dando erradas para essa pessoa, não desejarmos o mal para essa pessoa. Esse já é o primeiro passo para nós trabalharmos o perdão e colocarmos a fraternidade em prática. Eu vou contar um negócio. Eu gosto muito de falar das coisas que acontecem comigo, que as pessoas assim acabam gravando. E isso aconteceu comigo de verdade. Eu acordava, eu pensava numa pessoa. Uma pessoa que eu não tinha muita afinidade, eu não tinha uma confiança. E aí eu ia tomar café da manhã, eu pensava nessa pessoa, eu tava indo almoçar, eu pensava nessa pessoa, à tarde eu ia lanchar, eu pensava nessa pessoa, aí eu comecei a falar, gente, essa pessoa deve estar fazendo algum mal pra mim, não pode, não tem lógica, ela não sai da minha mente, eu acordo, eu tô pensando nela, e comecei a ficar preocupada, e nós espíritas adoramos fazer um papel de vítima, né, e eu tava assim, me sentindo a vítima nessa situação. E nessa época eu morava no interior e um senhor que era um grande médium, ele é de Minas Gerais, ele foi até essa cidade onde eu morava. E aí, na época, eu fui conversar com ele. Aproveitei que ele estava lá, um grande médium, e fiz todo esse papel da vítima. Falei, olha, tá acontecendo isso, eu acordo, igualzinho eu falei aqui para vocês. E aí ele virou para mim, ele pensou bem, aí ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, minha filha. Todas as vezes que você pensar nessa pessoa, você vai mentalizar a Mãe Santíssima, Jesus, o Chico Xavier, quem você quiser. Mas você vai entrar em sintonia e vai barrar qualquer pensamento, qualquer ligação mental com essa pessoa. Gente, eu acho que só mais 2 vezes eu pensei nessa pessoa. Depois eu não pensei mais. É aquilo que o Chico falava, né? Olha, é preciso bater os pés para as trevas.
E na verdade eu estava me fazendo de vítima, mas eu é que estava buscando essa sintonia. Foi só eu mentalizar a Mãe Santíssima, acabou, eu interrompi. Então, se nós queremos começar a ter fraternidade para com os nossos inimigos, a dar o primeiro passo para perdoar, vamos primeiro cortar esses pensamentos negativos, essas energias que nada contribuem, parar de falar mal dessa pessoa. Aí sim, a gente vai estar colocando em prática esse ensinamento maravilhoso do perdão. A gente vai estar começando a dar os primeiros passos para exercer a verdadeira fraternidade que Jesus tanto espera de nós. Tem uma passagem na vida do Chico Xavier, na verdade foi de um senhor que o procurou, mas eu acho essa história linda, está no Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Bacelli. Tem um relato de que Chico Xavier foi procurado por um senhor. E esse senhor chegou para o Chico meio que para desabafar, para contar o que aconteceu com ele, porque marcou muito. Ele tinha um amigo, uma amizade de infância, essa amizade já tinha mais de 40 anos. Só que era um amigo que sempre dava uma cutucadinha, sempre com uma brincadeira sem graça, e ele muitas vezes relevava, ia aguentando, até que teve um dia que ele explodiu. Ele não aguentava mais aquele tipo de brincadeira, de ofensa, se sentiu ofendido, e aí ele rompeu com esse amigo. Eles tiveram uma briga feia, e o amigo saiu, mas ele ficou pensando, ele falou, ele vai voltar e nós vamos conversar direito, porque aí eu vou jogar na cara dele tudo que ele já fez comigo, porque isso aqui ainda tá entalado, eu não falei para ele tudo que eu pensava. Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 anos e esse amigo não procurou, como ele achava que fosse procurar. No começo ele pensava sempre nele, pensava, hoje ele deve vir, mas o amigo não vinha. Até que, depois de mais de 30 anos, ele lá morando no mesmo lugar, já com os netinhos grandes, quando ele viu, quem bateu na porta foi esse amigo. E quando ele abriu a porta e se deparou com ele falou para o Chico Xavier, Chico, tudo aquilo que eu dizia, que eu ia jogar na cara dele, que eu tinha que falar para ele, perdeu sentido. Chico, quando eu o vi na minha frente, com poucos fios de cabelos brancos, a maioria da cabeça calva, eu vi que ele foi grandioso, ele foi maior do que eu. Ele deu o primeiro passo, ele teve a humildade de vir atrás. Naquele momento, perdeu sentido ter que relembrar ou jogar na cara qualquer mágoa. Eu o abracei. Nos abraçamos e conversamos por longas horas. E depois de 1 mês, Chico, ele faleceu. Isso aconteceu há 1 semana e eu estou aqui para te falar. Esse ensinamento vem nos mostrar que a gente precisa muito trabalhar em nós, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Lembrar o que aconteceu com Mahatma Gandhi, quando perguntaram a ele se ele havia perdoado o rapaz que tinha tentado tirar a vida dele, e ele falou, perdoar? Mas eu nunca me senti ofendido. São exemplos assim que nos mostram que nós precisamos usar mais da fraternidade. Nós precisamos refletir que todos nós estamos aqui nessa escola que é a Terra, um aprendizado para nós. E pensar que essas mágoas, muitas vezes, ou quase todas as vezes,
elas são desnecessárias e nós temos que passar por cima, porque é para isso que nós estamos aqui. É exatamente, muitas vezes nós levamos séculos até, querendo uma oportunidade de estar encarnado com determinadas pessoas. Rogamos a Jesus, ao nosso anjo da guarda, a melhor maneira de nós agirmos, para que o orgulho não seja maior. Falando desse tema maravilhoso que é a fraternidade. Quando a gente fala de fraternidade, a fraternidade, ela abarca todas as virtudes. Se nós pararmos para pensar a fraternidade, a caridade, tudo que nós fazemos em benefício de outra pessoa, pensando na felicidade do próximo, nós estamos colocando em prática a fraternidade. Eu acho, pensando nessa questão de sermos mais fraternos, de olharmos mais para o nosso próximo, eu me lembro de uma situação interessante que aconteceu comigo. Eu estava no meu prédio fazendo exercícios lá numa academia, uma academia simples, e eu olhei pela janela e vi um carro maravilhoso dentro do prédio, na garagem. Eu falei assim, gente, mas com esse carro aqui dá para comprar 2, 3 apartamentos. Era uma coisa. Mulher, vocês já viram, né? Curiosa. Aí eu fui lá na portaria. Cheguei lá nos porteiros e falei, gente, quem que é aquele carro? Aí eles viram e falaram, é do fulano, que é um cantor famoso. E aí, curiosidade feminina, eu cheguei e falei assim, como que ele é? E aí o porteiro falou assim, não, ele é legal, às vezes ele chega, bate papo aqui com a gente, mas só que ele é de lua. Tem dia que ele cumprimenta, tem dia que ele não cumprimenta. E aí aquilo ali me veio como um aprendizado, porque eu comecei a olhar para mim e a pensar, será que eu cumprimento esses porteiros todos os dias? Será que no meu dia a dia, às vezes eu ali envolvida no meu trabalho, com o meu celular, eu não passo por eles sem cumprimentar como é o correto? E nós temos que fazer uma reflexão, porque muitas vezes no nosso dia a dia nós perdemos a oportunidade de sorrir, de ser educado, e passamos a imagem de pessoas insensíveis. E será que nós realmente não estamos sendo? Quando nós passamos por cima de alguém e não cumprimenta? E eu não falo só de, às vezes, as pessoas que são subordinadas. Porque às vezes é uma pessoa que é subordinada a nós ali, que limpa, seja o prédio, seja quem está varrendo a rua. A gente pode ser mais educado. Às vezes aquela pessoa está tão mal que só de alguém olhar e cumprimentar pode fazer com que ela se sinta especial e tire de dentro dela o sentimento de depressão que poderia levá-la à loucura. Nós temos que ter um cuidado em tudo que a gente faz, porque todos os dias nós temos oportunidades de exercermos a fraternidade. É tão interessante a gente observar que essa questão de fraternidade, tem pessoas que são muito fraternas com quem ela ama, com quem é da sua família. Para minha família, eu faço tudo. Para os de fora, não me preocupo. Não é obrigação minha. E há pessoas que com os de fora são um doce. A ternura em pessoa. Mas quando chega dentro de casa, não tem o mesmo olhar acolhedor, fraterno, sensível. E muitas vezes desmerece, muitas vezes trata de forma ríspida. E nós temos muito que refletir a respeito dessa fraternidade que o Evangelho vem nos trazer hoje,
da importância de nós sermos menos egoístas, sermos mais sensíveis com o outro e sermos fraternos com a gente também. Nos permitir errar, mas levantar, nos permitir um tempo para reflexões, porque às vezes nós somos duros conosco também. Eu gosto muito de falar de Madre Teresa de Calcutá, sobre a vida de Madre Teresa. Eu tive a oportunidade de ler a biografia. Madre Teresa ficou mais de 10 anos da vida dela mandando cartas para os seus superiores eclesiásticos lá, suplicando para que ela deixasse as portas do convento e fosse para as ruas de Calcutá ajudar aquelas pessoas. Ela sabia o tamanho da dor do lado de fora. Então ela escreveu cartas e mais cartas. E sempre a negativa, que não poderia. Mas ela não deixou, ela não desistiu, ela não deixou de mandar cartas, até que houve um momento em que um senhor, um dos seus superiores, concedeu a ela a autorização que ela tanto buscava para fazer a caridade do lado de fora do convento. Essa mulher colocava em prática o Evangelho de Jesus. Ela amava as pessoas que ela socorria como se ela estivesse com Jesus em seus braços. Uma vez ela estava com uma pessoa nos braços em estado de putrefação, exalando odor. E ela chegou para essa senhora e pediu: minha filha, me faça um favor quando você chegar do lado de lá. A mulher não tinha forças para dizer mais nada. E Madre Teresa disse: quando chegar do lado de lá, dá um beijo na Mãe Santíssima por mim. A mulher morreu sorrindo com aquele acolhimento, com aquele ato de fraternidade. E é isso que nós temos que aprender com esses grandes missionários de amor. Como o nosso querido Bezerra de Menezes, que tirou o anel da sua formatura para socorrer alguém. Como o nosso Chico Xavier. Ah, Chico querido. O Chico Xavier dizia que o abacateiro era o seu guarda-chuva protetor. Era no abacateiro que ele distribuía mais de 4.000 pães e ficava horas ouvindo as pessoas, levando palavras de consolo, de conforto, de amor. Um dia um repórter perguntou à Madre Teresa de Calcutá: Madre, mas isso que a senhora faz é uma gota d'água diante do oceano. E ela disse: ah, meu filho, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Nas palavras de Jesus: tive fome e me desses de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestirdes. Estive preso e foste me visitar. A cada um que o fazei, é a mim que o fazeis. Madre Teresa dizia que cada um que ela socorria era como se ela estivesse com Jesus em seus braços. Que a gente comece a amar o nosso próximo para fazer o nosso querido Mestre Jesus sorrir. Ele, que é o governador desse nosso planeta, que por suas mãos augustas foi criado esse orbe. Como disse o Chico Xavier, ele não pediu para que nós fizéssemos grandes sacrifícios, que escalássemos o Everest. Ele pediu para que nós nos amássemos uns aos outros. Façamos o bem. Cada um de nós carrega em si
essa centelha divina do amor. Que a gente não perca as oportunidades de servir, seja através de uma palavra de consolo, de um sorriso de esperança, de um passe que a gente dê, de uma oração que a gente faça. Nós podemos ajudar todos os dias, às vezes ficando em silêncio, quando alguém que está ao nosso lado não está bem. Às vezes ouvindo um parente mais velho que só quer os nossos ouvidos emprestados, para que ele sinta que alguém tem paciência com ele. Há tantas formas de nós fazermos o bem. Que nós possamos pedir e estar em sintonia com o alto para a gente não perder essas oportunidades. Eu vou ler uma passagem que está no livro, vou pegar meu óculos aqui, pessoal. Está no livro A Vida Escreve, psicografia do Chico Xavier, e é uma mensagem de Hilário Silva. Uma noite, após adormecer, Eurípedes Barçanufo desdobrou-se espontaneamente e sentiu-se a subir, notando uma atmosfera cada vez mais límpida e tênue. Viu-se então numa paisagem linda e, olhando à sua volta, reparou que ao longe havia alguém sentado que parecia meditar. Aproximou-se e viu que era Jesus e que estava a chorar. Perguntou-lhe então por que o fazia, e o Senhor disse que era por causa daqueles que conheciam o Evangelho, mas que não o praticavam. Desde aquela noite até o fim da sua vida, nunca mais deixou de trabalhar para Jesus. Isso aconteceu na vida de Eurípedes Barçanufo. Ele desdobrou, sentiu que seu corpo estava subindo. Viu que ao longe alguém estava chorando e ele achou que fosse... Ele não sabia quem era e ele aproximou e viu que era Jesus. E ele perguntou a Jesus: Mestre, chora por aqueles que não conhecem o vosso Evangelho? E Jesus disse: Eu choro por aqueles que conhecem, mas não o praticam. Meus queridos, o Chico Xavier disse que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. Nós estamos chegando do lado de lá arrependidos porque nós estamos perdendo o nosso tempo aqui na Terra, deixando de colocar em prática a verdadeira caridade, deixando de lado a fraternidade. Que as lições desta noite possam calar fundo em nossos corações. Que nós possamos cada vez mais renovar em nós os propósitos de sermos melhores, de fazermos o bem, de sermos acolhedores, de entendermos que ninguém aparece na nossa frente por acaso. Nós somos irmãos e precisamos nos amar. Que o nosso Mestre Jesus ampare e ilumine a cada um de vocês. Nossos agradecimentos à nossa irmã Flávia pelos belíssimos ensinamentos. E agora, dando continuidade à nossa reunião, nós vamos fazer agora, teremos a leitura do livro Agenda Cristã, que costumeiramente nas nossas reuniões virtuais estamos fazendo essas leituras para que nós possamos meditar um pouco a respeito dos ensinamentos. E o Sr. Valdir vai fazer a leitura para nós, e você, desde agora, já vai escolhendo um número de 1 a 10, que será uma lição para você, daquilo que você vai refletir durante esta semana. Então, nós pedimos ao Sr. Valdir para fazer a leitura para nós. Com você, Sr. Valdir. Meus queridos amigos, boa noite. Do livro Agenda Cristã, na página 103, o item 32,
nós falamos sobre sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos na luta comum falam de seu clima interior. Seu gesto na luta comum falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Muito obrigado, boa noite e que o Mestre Jesus nos ampare e oriente sempre. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao nosso irmão Valdir pela ajuda dos nossos trabalhos. E agora nós vamos chamar mais uma vez o nosso irmão Erlon para nos trazer mais uma música para ambientar a nossa reunião. Mais uma vez com você, Erlon. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Muito obrigado, Erno, pela ajuda, pela belíssima música. E agora, meus irmãos, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Os nossos irmãos já podem ir separando a água, colocar em cima da mesa, do seu lado. E nós vamos convidar o nosso irmão Dorival para fazer o passe e a fluidificação das águas. É com você, Dorival. Prezados amigos, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho desta noite, que é o trabalho do passe e a fluidificação das águas. Queremos pedir aos nossos amigos que quiserem fluidificar a vossa água, que as coloquem em cima de uma mesa, e vamos pedir ao Espírito do Senhor para que possam deixar sobre elas os medicamentos necessários ao nosso equilíbrio orgânico. Ó Mestre amado, neste momento nós rogamos a vossa proteção. Permita que os benfeitores espirituais possam nos amparar, que nós possamos vencer esta grande provação que estamos atravessando. Ó bons espíritos que têm por única finalidade fazer o bem, amparai-nos nesses momentos difíceis, dai-nos força para continuarmos a nossa caminhada rumo à perfeição. E queremos rogar para o nosso companheiro São João Batista, que está com o filho doente, que os bons espíritos possam ampará-lo, dando-lhe força, bom ânimo. E também rogamos para todos os nossos companheiros aqui do Grupo Espírita, para todos os nossos irmãos do nosso país e para todos os habitantes do nosso planeta, que a vossa paz, amado Mestre Jesus, esteja com todos nós, agora e sempre. Confia sempre,
Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Amado Mestre Jesus, nesse momento em que estivemos aqui reunidos em vossos nomes, queremos agradecer aos benfeitores espirituais, a nossos amigos que sempre nos ampararam. E que na próxima oportunidade nós estejamos aqui, mais uma vez, reunidos em vosso nome. E que a vossa paz, Divino Mestre Jesus, esteja com todos nós, agora e sempre, e que assim seja. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Dorival pela ajuda dos nossos trabalhos, e nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecendo sempre a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, desejando a todos uma boa semana de muita paz. E para terminar a nossa reunião, nós convidamos a nossa irmã Célia para fazer a prece de encerramento. Uma boa noite a todos. Célia, é com você. Mestre amado Jesus, queremos te agradecer pela reunião virtual dessa noite, agradecer a palestrante, que Deus a ilumine e abençoe, que Deus abençoe todos os lares, esteja conosco, Senhor Jesus, nos momentos difíceis, abençoa, ó Pai amado, todos os hospitais, os lares, Senhor, abençoa toda a humanidade, Senhor, abençoa a nossa terra e abençoa o nosso país. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixes, Pai amado, entregue às tentações, mas livra de praticar o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E damos por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja.